E eu me recordo bem, dia 12 de março de 2020, quando recebi no meu telefone celular a notícia: OMS decreta pandemia mundial. Prontamente eu fiquei pensando, nunca vivemos isso. O que vem por aí? Mas desde aquele momento, e desde o momento que a gente recebeu essa notícia, eu tenho para mim que emocionalmente nós começamos a sofrer de um mal, de uma situação de tensão, que cada um ia se defrontar com as suas defesas, com os seus recursos internos e externos, mas que pegaria todos. Os problemas virão, mas nós temos que ter a capacidade de resolver. E eu vejo como o mais importante disso é o processo colaborativo, onde uma pessoa ajuda a outra, onde uma entidade ajuda a outra, e esta é a capacidade que nós vamos ter que ter. A pandemia nos ensinou que sozinho, excluído, lá na tua casa, no teu quarto, não é bom para ninguém. Nós somos um ser e um ser humano que precisamos viver em comunidade. O coronavírus, ele foi rápido, ele se expandiu rapidamente em todos os continentes, no mundo inteiro, e todos nós passamos a tentar entender e conviver com aquilo que ele produzia. Tensão, medo, morte e de uma profusão intensa. E se a gente começa a viver com isso sem uma solução, a gente começa a imaginar que tempo isso iria levar, para quê? Aquilo que todo mundo sempre pensa e pensa até hoje. Quando é que nós vamos voltar a ter a vida que a gente tinha? E eu digo já de antemão, nunca mais. Teve aquelas 2, 3 primeiras semanas no início, mas depois, com redução de funcionários, distanciamento e todos esses protocolos de saúde, as indústrias continuaram trabalhando, né, numa condição onde os próprios funcionários diziam que se sentiam mais seguros dentro da empresa do que fora da empresa. Então isso foi uma coisa que nos deixou muito felizes, né, de ter esse feedback dos funcionários. Nós tivemos o envolvimento muito importante das universidades, do empreendedor, da comunidade, das entidades, junto com o poder público. E eu tenho dito que esse processo colaborativo, ele é extremamente importante e foi importante talvez até para mostrarmos para o mundo como é importante quando a gente se engaja, quando a gente trabalha em parceria, as coisas funcionam. A gente criou atendimento solidário, pensando nisso, né? Solidário mesmo, sem custo, para poder ajudar as pessoas a se segurar e enfrentar isso. E também Caxias, em 2 meses, junto com a universidade, o poder público e as entidades, criou um respirador, né, que já está registrado na Anvisa e sendo comercializado. Ou seja, nosso município ele se transformou num polo ainda maior de importância na saúde por todas essas melhorias que tivemos, né? São os 3 principais elementos que a pandemia deixou. Perdas de todas as ordens, né? Familiares, de vida, econômicas, emprego, possibilidades, perdas de convívio, e tudo isso somado, como eu disse, num tempo prolongado demais para a mente dar conta. É aí que ela rompe, rompe sob forma de sintomatologia, de doença, de necessidade de ser amparado, porque vai gerando uma tensão num tamanho tal que as pessoas praticam atos como suicídio, e não foram poucos, infelizmente, como separações, casais que ficaram confinados muito tempo juntos e que não conseguiram conviver, pedindo a separação, crianças que não conseguiram ter o seu aprendizado natural. A Covid ela vai deixar uma herança para nós em todos os sentidos. Mas na parte do mundo do trabalho, do mercado de trabalho, estão surgindo muitas novas oportunidades. Muitos trabalhos, muitos empregos diferentes do modelo que nós tínhamos antes. Então isso está exigindo um repensar da carreira das pessoas, né? Que tipo de competência eu preciso, que tipo de tecnologia. Mas na mesma medida que muitas funções estão sendo extintas por todas essas questões de tecnologia, muitas outras estão sendo criadas e que exigem outros tipos de competência. Então, assim, o mercado de trabalho ele deve ter um aquecimento muito e até uma disputa por profissionais que se encaixarem
nessas novas funções. Hoje nós vivemos um cenário de recuperação, né? E nós, como CIMEX, tá? Nós estamos com vários programas para tentar. O nosso associado passou nessa época de pandemia por dificuldades, né? A gente vê até hoje. Nós viemos de um momento pandêmico extremamente difícil, né? Ninguém imaginava que isso poderia acontecer, mas estamos passando. A vacina, ela precisa ser, né, como uma fonte de solução do problema. Então, a primeira coisa que eu vejo assim, é que as pessoas têm que se vacinar. Agora, tem um aspecto importante que poderia ser utilizado nessa pandemia que não foi feito, que é a utilização de remédios que já existem, ou pelo menos a verificação de quais remédios que já existem poderiam ser utilizados. Existe um processo que eu acho interessantíssimo no processo de geração de drogas, chama teste in silico, que é simplesmente você usa informação que existe sobre várias drogas que existem no mercado, e dentro delas você faz um algoritmo que escolhe drogas que já existem e que têm um potencial de prevenirem ou de tratarem o Covid. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz essas randomizações, que são bastante caras, são apenas as empresas que fabricam drogas. Então, elas só estão interessadas em fazer randomizações de drogas novas, como, por exemplo, aquela Remdesivir. Elas não têm nenhum incentivo para pegar e fazer grandes randomizações de todos os potenciais drogas que poderiam pegar e curar o Covid. Não existe nenhum agente econômico que tenha interesse econômico em analisar essas drogas. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você teve uma randomização em relação à ivermectina que não deu muito certo, mas pode dizer que a randomização foi meio biasada, porque as pessoas que fizeram a randomização também estão associadas à droga Remdesivir. Então, elas queriam realmente que não desse certo. Imagine no caso que realmente exista uma droga que consiga pegar e acabar com o Covid. Não existe. Mas imagine que existe e conseguisse achar esse tipo de droga. Certo? Aí existia a possibilidade de você abaixar tanto a carga viral do Covid que você consiga acabar com a pandemia sem precisar da vacina. E nisso você acaba com um mercado literalmente bilionário de vacina. Mas pós o início da vacina, com a primeira dose nós já sentimos uma melhora na economia e com a segunda dose tudo praticamente está voltando de uma forma organizada, né? Claro que sim, mas os negócios estão voltando. Na questão do como lidar com tudo isso. Em primeiro lugar, a gente não deve pensar que acabou. É a primeira coisa que tem que se dar conta. Continua, porque o continuar nos coloca em estado de cuidado e alerta. Isso vai perdurar por muito tempo. Alerta a quê? A cuidados, a prevenção. Tudo aquilo que a gente ouviu e aprendeu, levar muito a sério, porque, bom, quer queira, quer não queira, os resultados nas populações que estão sendo vacinadas são favoráveis. Isso quer dizer que a gente está num caminho certo. Quem vai fazer investimentos hoje tem uma dificuldade muito grande da tomada de decisão em função de que o ano que vem é um ano eleitoral e está muito polarizado e a gente, todo investimento depende de um crédito. Mas as empresas estão tendo grande prejuízo e você tem um desemprego que é o desemprego maior que existiu depois da crise de 29. Então, ou seja, você tem grandes empresas realmente que vão ter déficit, estão no déficit hoje em dia. Se você fosse pegar e investir, você tentaria investir em empresas que tem uma maior perspectiva de conseguir sobreviver à Covid, e essa é uma análise econômica que pode ser um pouco complexa. E, bom, empresas de transporte vão ganhar mais, empresas de turismo tiveram uma grande queda, aí você vai ver de casa a casa. Uma coisa interessante é que realmente você vai ter uma demanda maior para casas maiores, simplesmente porque muita gente ficou confinada num apartamento pequeno e ver qual a utilidade disso, no caso que isso aconteça de novo, e existe a possibilidade do vírus mudar e continuar fazendo de novo. Mas esse tipo de demanda pode ser uma faca de dois gumes, porque pode cair, porque se a economia do país tiver uma recessão muito grande, um dos principais setores que cai é realmente o setor de investimento, e o maior setor de investimento é o investimento em imóveis. Dinheiro,
vida, perspectiva. Que coisa pior que perder perspectiva de vida, de ganhos, de possibilidades. Para onde é que eu vou? O que vai ser a minha vida amanhã? E aí entra um outro fator que eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade como humanidade. Seria legal, né, se as pessoas se unissem, pudessem olhar um pouco mais por aqueles que perderam muito mais que outros e se juntar, né? Mas tu não vê um movimento de um governante dizer assim, gente, eu não vou cobrar das pessoas que elas se mantenham em dia, por exemplo, com as suas contas, suas taxas. A gente não viu uma atitude nesse sentido. Tiveram muitos segmentos que sofreram muito, né? O setor de eventos, a economia criativa, e aí quando envolve eventos, envolve tudo, envolve alimentação, envolve restaurantes, hotéis, né? O turismo, como setores bem importantes que foram prejudicados. E nós temos que dar graças a Deus que estamos vivos, né? Que é o primeiro retorno que nós temos que ter positivo. Bom, feito isto, né? A vacina andando, ela trouxe uma tranquilidade para a economia retomar. Os nossos protocolos de saúde e segurança para as empresas que foram adotados logo no início da pandemia foram depois, inclusive, utilizados pelo Estado como inspiração para o Estado adotar. Por que isso acontece? Porque nós temos empresas que já tinham fábricas em outras partes do mundo, por exemplo, na China, nós mesmos do Grupo Randon temos fábrica na China, a gente um mês e meio antes de começar o assunto mais forte no Brasil, nós já estávamos nos deparando com essa situação lá e tomando as ações. Então a indústria teve uma capacidade muito rápida de articular os protocolos de segurança e também fazer ações concretas, com exames, doação de exames, testes, leitos, né? Foram abertos muitos leitos. O próprio Cimex, em parceria com a Marco Polo e a Randon, naquele auge da pandemia, compraram 15 respiradores que foi doado, né, depois para o município, para poder depois seguir como um legado, né? Então eu acho que a capacidade de articulação da indústria nos deu uma condição de agir mais rapidamente. Não foi 100% como a gente gostaria, né? Porque não depende só das empresas. Isso é todo mundo, né? A saúde, o poder público, eu acho que também fez um bom papel. Demorou um pouco, mas eles entraram forte nisso. E aí a gente conseguiu ter um quadro muito menos impactante aqui, né, na nossa região da Serra e Caxias do Sul. As indústrias praticamente operaram durante todo o período. E a economia, a gente sempre disse, né, vamos cuidar da saúde das pessoas e agora da saúde das empresas. Então se trabalhou muito forte, os investimentos em saúde foram extremamente grandes. Mas o agronegócio puxou muito na nossa região aqui, né? Você vê, quem trabalha para o agronegócio cresceu números que jamais vistos. Você pega uma Randon, por exemplo, né? E outros setores que cresceram muito mais do que anos de antes da pandemia. Temos um país que tem uma agricultura muito forte, temos um país que tem uma indústria estruturada, claro que precisa retomar algumas questões, mas sem dúvida esse período pós-Covid nos forçou, durante o Covid e no pós-Covid nos forçou a atualizar alguns processos, otimizar alguns processos e buscar uma produtividade de uma maneira geral. As pessoas em geral, todas elas, também têm uma necessidade de reagir. A necessidade de reação ela é inerente ao ser humano. A gente vai vencer isso, a gente vai superar isso. Claro que lidando com as dificuldades e com as perdas. A elaboração, que é um processo psíquico, das cenas traumáticas vividas, porque foram verdadeiros e são verdadeiros traumas, elas são possíveis a partir do quê? De uma mente, de uma estrutura psíquica construída antes da pandemia e que é com ela que a gente vai lidar. Porque as experiências vividas e sofridas com a pandemia, as consequências que ela produziu e vai continuar produzindo por muito tempo. Seja ela objetiva na economia, seja ela subjetiva na maneira como cada um de nós processa e vai continuar processando as perdas, principalmente os sentimentos de perda que envolveram nesse ano, 2 anos, sei lá quantos anos que nós ainda vamos falar sobre isso e vamos sentir isso. Teve uma grande discussão sobre o lockdown e muita gente acredita que o lockdown é o fator principal
para você ter uma grande recessão que está acontecendo no Brasil. Ou que, se você tirasse o lockdown de grandes cidades do Brasil, a economia não teria um grande impacto dado o Covid. E esse raciocínio é errado. Existe um grande exemplo mundial que prova isso. Você tem dois países que são muito parecidos, que é a Dinamarca e a Suécia, muito próximos um do outro, e você tem duas políticas de lockdown que foram completamente diferentes. No caso da Suécia, eles não utilizaram lockdown, no caso da Dinamarca, eles fizeram um lockdown bem severo. A parte interessante é que ambos os países tiveram uma redução da sua economia de maneira bastante similar. Agora, por que isso aconteceu? Porque não é realmente o lockdown em si que previne as pessoas de trabalhar ou não. Mas as pessoas deixam de pegar e sair na rua por uma decisão racional. Se o país não tem, se o governo não tem credibilidade de falar notícias sobre o Covid, as pessoas não acreditam no governo, não acham que seja verdade, elas simplesmente vão ficar em casa e não vão sair na rua. Foi o caso que aconteceu na Suécia. No caso do Brasil, pode ser uma coisa muito parecida. Eu acredito que em vários aspectos você poderia ter liberado o lockdown, e, de novo, não tem jeito de fazer uma política geral nesse aspecto, mas é muito possível que mesmo se você tivesse aberto a economia, a redução da economia seria muito semelhante do que a gente observa hoje. A gente viu que as pessoas em casa também não é muito bom, né? Só ficar em casa, né? Em especial, muitos idosos acabaram ficando dependentes e com problemas que tu não consegue mais curá-los, né? E isso o jovem também, que tinha todo um envolvimento de amizade com os colegas na escola, também ficar em casa se mostrou que também não é bom. Então, um exemplo meio híbrido provavelmente aconteça, né? Seja em aula, seja na economia, seja no seu trabalho, que só ficar em casa também não é bom. Nos foi exigido que nós nos isolássemos, que a gente ficasse fechado em casa. Aí alguém vai pensar assim, pô, mas não é de todo ruim, né? Não, peraí. Nós somos e precisamos das relações. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos sair para buscar o encontro e nesse encontro poder lidar com as nossas dificuldades, né? Buscando no semelhante algo que nos recompense, nos distensione, nos atenda, ou mesmo a gente poder levar isso para alguém, né? O ser humano, ele foi muito preparado, ele tem um DNA de conviver em comunidade e não ser individualizado. Então, fortemente, o que vai acontecer no próximo ano, porque eu tenho acompanhado o governo na cultura, bastante, no turismo, nos negócios, nas festividades, e a saúde anda parceira nisso, né? Então, sim, tem várias atividades que serão retomadas, né? Até porque este pessoal da economia criativa, eles estão sedentos também para retomar, né? E, saindo da pandemia, ou pelo menos assim aliviando um pouco as tensões da pandemia, poder retomar atividades que são vitais para a gente. O trabalho, a vida social, os encontros com amigos, as atividades na rua, né? Porque o ser humano, ele carece disso. Nós somos seres gregários e, como tal, não vivemos sozinhos, isolados. Eu acredito que, obviamente, nós não vamos crescer o ano que vem como nós vamos crescer esse ano, mas vai ser um ano moderado. Nós devemos crescer assim perto de 3%, né, a economia da região aqui, o que é muito bom, né? Porque como a gente passou por essa depressão todo esse tempo, eu acho que esse ano crescendo 5%, ano que vem crescendo 3%, são números assim também bem seguros, tá? Nós não podemos crescer muito com inflação, com coisas assim, que depois nós vamos pagar isso logo na frente. O que é simplesmente a inflação? Simplesmente a inflação pode ser entendido como o valor relativo do dinheiro para comprar produtos. Se esses produtos ficam mais escassos, então o valor desses produtos vai aumentar e com isso você vai ter inflação. Como se não bastasse esse efeito, que é por causa da oferta de produtos, você também tem um efeito particular
relacionado aos gastos do governo. O governo se endividou bastante, porque ele teve que injetar bastante dinheiro na economia, em função dos benefícios que ele dá para as pessoas que foram afetadas pelo Covid. Isso, ele se endivida, injeta mais dinheiro na economia, e toda vez que o governo começa a imprimir dinheiro, ele gera, inevitavelmente, inflação. Os sindicatos não têm mais conseguido também fazer um índice melhor do que a inflação. Então, o poder aquisitivo, naturalmente, ele acaba piorando, o poder de compra ele diminui, e aí a economia ela acaba sendo afetada de certa forma também, né? Porque no caso dos Estados Unidos, quando você tem seu valor monetário sendo base internacional de transações, você tem menos impacto inflacionário do que em outros países. Por quê? Porque você tem uma demanda mundial para a sua moeda, que não acontece no Brasil. Toda demanda de moeda brasileira é simplesmente demanda interna de brasileiros. E a gente precisa comprar dólar quando vai fazer algumas transações internacionais. Aí, de novo, países em desenvolvimento sofrem muito mais do que países desenvolvidos. Nós, como Cimex, estamos fazendo um trabalho junto a instituições financeiras. Por exemplo, nós temos um acordo com o Sicredi, onde o Sicredi dá um diferencial na hora de você contratar um empréstimo, um diferencial para os associados do Cimex de 30% sobre o valor. Ainda tem um incremento muito grande para acontecer, porque as empresas realmente estão endividadas, né? Na sua grande maioria, principalmente os pequenos, micro e pequenos, passando por um momento bastante difícil. Então nós estamos diante de um desafio de uma magnitude até então não vivida pelas nossas gerações. Mas eu acho que a gente, num curto espaço de tempo, começa a dar sinais que é possível e que nós vamos enfrentando e saindo disso. Mas a gente vê uma retomada gradual e mais constante acontecendo. Essa própria feira é um exemplo disso. Essa feira, o ano passado, ela foi com um número bem menor de pessoas, com muito mais restrições, né? Tem todos os protocolos, mas o ano passado tinha distanciamento maior, etc. Então as coisas estão voltando ao normal. Mas se tiver qualquer situação diferente, voltamos lá para trás. Adota os protocolos, para tudo, faz o que tem que ser feito como medidas, né? Então eu acho que vai depender, mas talvez 2022, vamos acreditar, a gente esteja num cenário bem diferente já. Uma das maiores empresas, que é a Marco Polo, que depende do turismo, passando por essa dificuldade hoje, né? Agora se levantando, a Marco Polo, a gente sabe que vai se recuperar muito bem, mas ela leva junto uma cadeia de fornecedores, de sistemistas, que é muito grande. Então, esses passaram por necessidades. A Marco Polo tem uma estrutura maior, obviamente, passa por essas dificuldades, vai se recuperar muito bem, mas os seus sistemistas, que são menores, que dependem de crédito, e esse crédito está caro e difícil, porque os próprios agentes financeiros, eles têm um certo receio de emprestar, porque eles não sabem se as empresas vão dar a volta ou não. O município nosso tem mais de 70 mil CNPJs. E desses 70 mil CNPJs, 90% deles são micro e pequenos empreendedores. Então, e disso 38 mil são MEIs, que é o MEI, aquele ele ou ele mais uma pessoa. Então, dentro do município, nós criamos o Cred Caxias, que é o crédito com capacitação. Então, nós fizemos uma boa parceria com o RS Garante, com o Sebrae e o Sicredi, e nós criamos linhas de crédito para este micro e pequeno empreendedor. Então, linhas para o MEI até 15 mil reais, para o microempreendedor até 30 e para o empresa de pequeno porte até 50 mil. E com forma de pagamento até 36 vezes, com 6 meses primeiros de carência e com juro 0,98. Você conhece o programa Cidade Empreendedora? Ele foi criado pelo Sebrae para acelerar o desenvolvimento do seu município e transformar a realidade das pessoas. As micro e pequenas empresas são importantes agentes de transformação econômica. Atuamos para facilitar a abertura e a regularização de empresas. É nosso dever ainda formar futuros empreendedores, instituindo a educação empreendedora na rede municipal de ensino. Se você é empresário, este é o momento de visualizar um ambiente que impacta diretamente no futuro de seus negócios. Venha contribuir para essa grande jornada e seja protagonista do crescimento do seu município. Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma. Nós temos aí mais de 500 empresários
que já se inscreveram e estão praticando os cursos, né, as capacitações que o SEBRAE disponibilizou. Então, a capacitação lá entra também na parte de gestão, porque muitas empresas acabam quebrando por não saberem cuidar ou administrar o seu negócio. No caso do Brasil, existiam 600 mil empresas que acabaram, que entraram em bancarrota depois do Covid. Isso é muito mais que simplesmente o aumento do desemprego, porque quando uma empresa acaba, quando a empresa fala e fecha as portas, você não simplesmente perde o emprego associado a essa empresa, mas você perde uma informação, você perde uma organização empresarial que fez com que várias pessoas se reunirem e, dado o trabalho delas, dado o capital investido, elas geraram algum bem que tem um valor econômico. Quando essa empresa é extinta, não é o caso que, assim que a economia melhora de novo, outras 5 pessoas vão juntar e vão fazer essa empresa. Por quê? Porque muitas vezes uma empresa, para ser lucrativa, ela demora 20 anos para se estabelecer, para ter clientela, e toda essa informação que é fundamental para fazer a economia gerar, ela realmente se perde. Um dado interessante é que, na média, 1/3 das empresas falem no primeiro ano, e de maneira geral, é muito difícil você conseguir pegar e fazer uma empresa que tenha lucro. Na vida do empresário, é de praxe falar que, na média, a pessoa vai realmente conseguir ter bastante lucro na 6ª empresa que ele abre. Então, montar empresa é muito mais uma questão de sorte, de certeza, que você tenta várias vezes até acertar. E quando você acaba com isso, com a economia, você acaba com a riqueza informacional que não aparece nos números, mas ela vai gerar uma sequela em anos pela frente. Muitas empresas fecharam o nível de Brasil, né? Tivemos muito desemprego também, porém a gente já está vendo uma melhora na economia. Muitas empresas, né, estão avançando, muitas pessoas que eram trabalhadores, eles perderam emprego, mas abriram o seu AMEI. A gente fala muito aqui, vocês estão vendo muita coisa de tecnologia, de software, de serviços. Isso exige gente de programação, cientistas de dados. A gente não teve isso no nosso processo de educação normal, nem na graduação. E são os empregos que estão surgindo em uma quantidade muito grande. Como é que eu me conecto a isso? E aquelas atividades mais, vamos pensar assim, operacionais, transacionais, elas estão tendo, né, um outro redirecionamento para tecnologias. Então, para nós, como mundo do trabalho, a gente tem que ver um mundo do trabalho, no meu ponto de vista, muito melhor, muito mais prazeroso, muito mais atrativo, mas que exige também uma qualificação diferente. Exige um reposicionar da nossa carreira, da nossa visão de futuro. Eu percebo assim que o jovem ele estava vindo numa preparação bem importante, porque até o próprio professor ele poderia cobrar um pouco mais. A partir do momento que tu ficou em casa, todo mundo relaxou um pouco a cobrança e as crianças, ou os jovens, na verdade, eles acabaram diminuindo o nível de qualidade de ensino, né? Quem estudar um pouco a mais vai se dar bem. Agora, quem ficar só com aquele formato aí em casa e não participativo vai sofrer muito. E o pior disso é que são os jovens que aqui de mais alguns anos serão as lideranças da nossa comunidade, liderança do Brasil, né? Nós sabemos que no Brasil falam em 14, 15 milhões de desempregados. Nós estamos com um problema sério de mão de obra na região, tá? Não conseguimos contratar mão de obra. Por mais simples que seja, mão de obra especializada, então nem se fala, né? Nós estamos com dificuldades dessa contratação. A gente vê que tem aí uma juventude vindo, né? E a gente tendo dificuldades para treinar, para pôr essa juventude na escola, num Senai, fazer um curso técnico. Então, esse é um problema que está realmente nos afetando. E nós, junto com o SEBRAE e com o Senai, vamos fazer uma campanha, obviamente com o CIMEX junto, né? Vamos fazer uma campanha agora para a especialização de mão de obra. Porque os próximos anos, tá? Eu acho que nós falamos muito em crise e tudo, nós vamos ter uma crise muito séria de mão de obra especializada. Porque nós temos hoje máquinas modernas vindo para cá, mas nós não temos quem opere essas máquinas. Então, uma ideia, nossa região aqui, nesta parte de inovação e tecnologia, hoje temos uma deficiência de 300 pessoas de mão de obra
Claro que seja altamente qualificada, mas exige isso no mercado. E a nível do Brasil também, porque nós estamos perdendo esses profissionais para o mundo, né? Esse mundo da inovação e tecnologia, as pessoas ficam na sua casa, no seu escritório e trabalham para o mundo ganhando em euro e dólar, né? O mundo está em acelerada transformação. A gente está vendo aqui na feira as tecnologias, mais do que elas crescendo exponencialmente, elas são convergentes, então elas estão gerando novas oportunidades de negócios, muita coisa nova acontecendo e a nossa capacidade como ser humano não acompanha tudo isso, né? A nossa questão da cognitiva, a gente não está preparado para tudo isso. Isso acaba nos colocando numa posição de ansiedade, medo, angústia em relação a esse futuro. Então as pessoas, aquelas que estão em busca de oportunidade, que foram mais afetadas pelos seus ramos específicos, com certeza buscando essas habilidades que estão ficando cada vez mais claras aqui no sentido do que fazer, de como fazer, vão ter muitas oportunidades a partir de agora. E a detectação é essa, capacitação. Quando tu capacita as pessoas, naturalmente ele tem mais condições, mais qualificações e tem um melhor emprego também. As qualificações estão evoluindo, então as pessoas estão buscando qualificações diferentes agora. Então, à medida que vocês também, jovens, busquem essas qualificações que estão se tornando as necessárias para a evolução das empresas como um todo, é um momento que se torna propício para fazer essa abertura de mente em função do trabalho. Então, buscar algumas qualificações tecnológicas é importante e verificar tudo que tem disponível, porque as empresas também querem pessoas, além da qualificação, que tem um perfil empreendedor, que tem um perfil de buscar novas tecnologias, de buscar uma inovação constante, de buscar pensar diferente. Dentro do município, na verdade, nós aprovamos 2 leis. Uma que é a do Fundo Municipal de Trabalho e a outra é a Lei da Inovação, né? A do Fundo Municipal de Trabalho, ela vem de fato para criar toda uma política de capacitação para quem não consegue entrar nesse mundo da inovação. Então aqui são diversas capacitações para o micro e pequeno empreendedor e para as pessoas que também querem trabalhar nos empregos que não exigem tantas condições técnicas, mas exige qualificação. Então nós pegamos aí pedreiro, carpinteiro, padeiro, eletricista, enfim, todo este mundo aqui. Estamos fazendo uma inversão aqui no Brasil. Os países mais desenvolvidos, eles têm cada uma pessoa que forma num curso superior, eles têm 6 técnicos. Nós temos um técnico para cada 6 formandos numa universidade. Quer dizer, é uma inversão de, eu não vou dizer de valores, porque todo mundo gosta de ter um diploma, tá? Mas nós estamos precisando agora de profissionais técnicos, né? Então ficou essa parte um pouco esquecida e veio muita tecnologia em máquinas e processos e nós não temos mão de obra. A mão de obra qualificada será um grande diferencial para todos que quiserem se manter ou crescer a nível de empreendedorismo ou de mão de obra também. Como é que as pessoas que perderam emprego estão lidando com isso? E reencontrar novas possibilidades, porque o ser humano é assim, né? Mas muitos não conseguiram, muitos estão da pobreza extrema, né? Da dificuldade extrema. Toda vez que você tem um governo pegando e injetando dinheiro na empresa, você está escolhendo quem são os ganhadores, quem são os perdedores na economia. Então você gera não só incerteza, mas muitas vezes você gera injustiça econômica no investimento. E esse é diferente de quando você pega e simplesmente dá dinheiro para as pessoas em si, para elas pegarem e comprarem muito porque muitas pessoas estão realmente precisando desse dinheiro que foram bastante impactados pelo Covid. O que veio muito forte, que ajudou e movimentou muito a economia, foi aquela ajuda dos R$600 que envolveu o Brasil inteiro. E Caxias do Sul movimentou mais de 200 milhões na economia de Caxias do Sul. Isso foi extremamente importante porque deu uma garantia para quem é trabalhador de estar movimentando a economia e para quem é empreendedor também movimentar os seus negócios. Então foi importante naquele momento da economia porque nós estávamos num momento pandêmico, né? De agora em diante me parece que não haveremos muito, em virtude até porque o governo federal também não está naquelas condições tão importantes como nós gostaríamos de estar, né? O mundo, na verdade, ele está escasso.
Se a gente pensar nos grandes eventos mundiais, o pós-guerra sempre trouxe grandes transformações tecnológicas, econômicas, né, que é quase que uma necessidade do ser humano para se refazer. É o que eu chamava de elaboração. A gente vai precisar muito dessa capacidade elaborativa, da simbolização, como uma defesa possível para tentar colocar num campo possível, vamos dizer assim, da mente, todas as dificuldades e perdas que vivemos. Mas eu acho que a atividade física, somado a sono, atividade dos cuidados alimentares, isso é responsabilidade de cada um. Além das mudanças químicas que uma atividade física produz, né? Estou falando lá das endorfinas, né? Das descargas adrenérgicas que o corpo precisa e responde quando de uma atividade física. Então, nós estamos falando de recursos que podem muito bem trazer uma sensação de bem-estar ou de um enfrentamento melhor com as dificuldades, com as mazelas. Namorar é uma coisa que ajuda muito na vida, a reestabelecer-se, a trazer um conforto, acima de tudo, prazer, né? Lembra, nós não vivemos sem prazer. Se a gente não tem prazer, a gente está possivelmente adoecendo. Eu percebo assim que nós estamos tendo uma preocupação com o desenvolvimento econômico, sim, com a saúde das pessoas, sim, e com o meio ambiente, que é importante, porque este meio ambiente sendo sustentável e cuidando bem dele, o retorno é positivo. O que a gente enxerga é um protagonismo maior das empresas, dos empresários, né, dos executivos dessas empresas em temas como saúde, por exemplo. Antigamente isso ficava tudo pro governo, né, ficava pro Estado essa responsabilidade. Mas a gente viu durante a própria Covid que se o mundo empresarial, se essas empresas não tivessem entrado, a gente talvez não conseguiria em tempo e forma colocar uma estrutura disponível para todo o atendimento quando deu aquele boom, né? Então isso acho que é um aprendizado que está ficando, né? Eu vejo que esse impacto social das empresas, junto à sua comunidade, junto ao seu ecossistema, vamos dizer assim, ele não é um caminho sem volta. Por o Brasil ser um país tropical e por o Brasil ter grandes possibilidades de pegar e investir em energia limpa, existe a grande possibilidade do Brasil ser um grande retentor de crédito de carbono. Ou seja, como é que funciona o mercado de crédito de carbono? Imagina você tem uma empresa na Suécia, por exemplo. Aí na empresa da Suécia se passa uma lei. Essa lei fala que, olha, você tem que reduzir sua emissão de gás carbônico em 20%, certo? Mas essa empresa é muito custosa para essa empresa reduzir a emissão de gás carbônico. Então ela faz o seguinte, olha, em vez de eu reduzir o gás carbônico, eu vou pegar e investir em alguma atividade num outro país como o Brasil, que vai pegar e capturar os 20% de gás carbônico que eu não estou reduzindo aqui. Aí, hoje já existe mercados de crédito de carbono, principalmente na Europa, que fazem a transação, a comercialização desse tipo de crédito, mas é um processo bastante complexo de verificação de crédito de carbono. E deve ser, porque senão você simplesmente tem um mercado altamente corrupto, onde todo mundo põe o crédito de carbono que quiser. Mas é uma grande oportunidade para o Brasil. E é possível que no futuro, vamos dizer assim, esse comércio seja muito mais importante do que ele é hoje. Caxias do Sul também tem se identificado muito com a ODS sustentabilidade. É um tema importante que é a nível Brasil e do mundo, né? O próprio grafeno que a UX desenvolveu é uma matéria-prima mais limpa, mais consistente, menos agressiva, né? E ela vai substituir o aço em diversas situações, né? Temos também bastante trabalhos com o nióbio, que é a bateria que vai diminuir o tamanho, vai ser uma energia mais limpa, né? E aonde que nós vamos ter, e já está tendo, na verdade, os carros elétricos, na verdade, e Caxias do Sul tem o caminhão elétrico da FNME, que já está sendo comercializado no Rio de Janeiro, e também o ônibus elétrico para que, além de uma energia limpa e sustentável, ele consiga diminuir o custo da passagem também para o transporte de massa, né? Por que certas empresas investem por exemplo, em selo verde, em semanas sociais? Porque elas vão utilizar isso no seu produto para mostrar que é uma empresa consciente, mas as pessoas vão pegar e comprar esse produto. É por causa disso que elas investem, mas o objetivo padrão da empresa é realmente ter lucro, não tem nada de errado com esse tipo de empresa. O que é errado é
Quando você tem uma empresa que está no mercado competitivo, capitalista, e aí muitas vezes o governo entra nesse mercado e tira a competição desse mercado para pegar e favorecer um tipo de empresa ou outro, que é a questão do que é chamado crony-capitalismo. Isso acontece bastante no Brasil. E geralmente quando você tem uma vinculação entre empresa e governo, nada muito bom consegue sair disso. Regulação de mercados do governo também, você pode facilmente gerar esse tipo de problema na economia, onde as empresas não competem entre si. Toda vez que as empresas estão competindo para pegar e gerar um produto melhor, de melhor qualidade, menor preço, é sempre a população que ganha. A economia ela precisa movimentar, ela precisa circular, sim, é isso que nós precisamos, mas de forma organizada, disciplinada e cuidando do nosso meio ambiente. A vida carece desde que a gente nasce. A gente lida com perdas desde que a gente sai da barriga da mãe. Ou seja, a dor vai nos acompanhar até o dia que a gente morrer. Mas também é através dessa relação com a dor e com o prazer, primeiro a dor, depois o prazer, a gente poder superar a dor, buscando novamente a sensação de satisfação, de prazer daquilo que nós conhecemos, portanto já vivido e que podemos resgatar. Infelizmente, pessoas que a gente perde não dá, mas a memória está dentro da gente. Mas também novas possibilidades a partir de eu estou vivo, eu tenho saúde, o que eu quero com isso? O que eu vou buscar? Então, o compromisso com a vida da gente continua com a gente. Não terceirize essa responsabilidade. Não coloque nas mãos de alguém. Vá fazer a tua história, continua buscando a tua história, com os recursos que tu tem, apoiados com outro, tudo bem, mas não desista, não deixe de buscar, primeiro, porque se existe dor, ela está aí para nos fazer vencê-la. Se existe satisfação, ela está aí porque a gente conquistou também. Isso é um sinal que as pessoas têm a capacidade de poderem melhorar independente do momento crítico que estão vivendo. Então, precisamos ter o olhar de abelha, né? Ver as coisas boas que a vida nos oferece. O mundo passou por problemas críticos, mas nós estamos mudando. O Brasil está melhorando, a gente está avançando, nós não podemos desanimar.